Aleluia, Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra vossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor Jesus. Atos, capítulo 4, 32. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Diz assim: e era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Senhor, nós estamos na Tua presença, meu Pai. Senhor, a Tua palavra, meu Pai, é especial. Senhor, a Tua palavra é soberana, meu Pai. Oh, Senhor, que nessa noite, meu Pai, o Senhor venha, meu Pai, trabalhar, meu Pai. Oh, Senhor, em nós, para a transmissão da Tua palavra. Oh, meu Pai, para saber manuseá-la, Senhor, e manuseá-la, Senhor, com todo o temor. Oh, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo da verdade. Oh, meu Pai, que nessa noite o Senhor possa repreender, meu Pai, todo o ataque do nosso adversário, e que o Senhor possa abençoar, meu Pai, cada irmão, meu Pai, que a Tua palavra, Senhor, possa produzir frutos no nosso coração. Senhor, nós precisamos aprender do Senhor nessa noite. Nos ensina, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Eu estava ali em casa ontem, aleluia, Jesus, e eu pedi ao Senhor para me dar um tema, e eu até tinha, um dia para trás, tinha feito umas anotações de algo que veio no meu coração, mas quando eu peguei meu caderno, eu não senti que era o momento. Aleluia, Jesus, e aí eu tirei um versículo e Deus começou a falar ao meu coração, aleluia, sobre a unidade que o Espírito Santo produz. Aleluia, o vínculo, aleluia, que o Espírito Santo produz, aleluia, no meio do seu povo. Aleluia, e eu comecei a meditar, irmãos, e eu achei tão maravilhoso, tão tremendo. Aleluia, o Espírito Santo, ele foi nos deixado como um tutor, aleluia, como um guia, aleluia, Jesus. E é por isso que Satanás, aleluia, ele tem trabalhado para que o Espírito Santo saia do meio do seu povo, do povo de Deus. Aleluia. Por isso que muitas igrejas, o Espírito Santo já foi embora. Aleluia. E o homem tenta racionalizar as coisas. Aleluia. Porque ele sabe, aleluia, que onde o Espírito Santo trabalha, aleluia, ele trabalha perfeccionista. Ele é perfeccionista, irmãos. Ele trabalha de forma perfeita. Aleluia. E muitas das vezes a gente não entende essas coisas. Aleluia. E a gente não consegue dar lugar plenamente para o Espírito Santo. Aleluia. Não sabendo nós, irmãos, aleluia, que onde Ele opera, aleluia, onde Ele guia, onde que Ele que direciona, as coisas saem exatamente como Deus quer. Aleluia. O projeto, aleluia, sai exatamente como está no coração de Deus. Aleluia. E aqui nesse versículo que nós lemos, aleluia, eu fico muito admirada e eu peço sempre ao Senhor que antes de eu morrer eu possa ver, aleluia, e estar no meio, aleluia, de um povo, aleluia, com esse mesmo coração. Aleluia. Aí fala, não, irmãos, mas essa igreja não é uma bênção, é uma bênção, irmãos. Aleluia. Mas a igreja de Atos dos Apóstolos, ela chegou num nível tão forte, aleluia, de comunhão do Espírito Santo, aleluia, que todas as vezes que a gente lê, aleluia, impacta demais o nosso coração. Tem um versículo que fala sobre a igreja de Atos dos Apóstolos, que eu acho muito interessante, que dava para ver que eles estão na unidade. Atos 2. Atos 2, versículo 42. Isso, até o 47. Pode ler? 42 ao 47. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Em todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia, Jesus. Está vendo, irmãos? Aleluia. Não era só uma comunhão carnal, porque as pessoas, né, por aí, nas igrejas que a gente vê, eles pregam uma comunhão carnal. Aleluia, das pessoas que simpatizam com o outro, vão na casa do outro, vão passear junto. Aleluia, para eles isso que é união. Aleluia, mas a unidade produzida pelo Espírito Santo, o pastor já até falou sobre isso, ela é diferente. Aleluia, ela é diferente. Aleluia, porque quando nós estamos unidos pelo mesmo Espírito, aleluia, é fácil o Senhor conduzir a sua igreja. Sabe por quê? Porque não vai haver pareceres diferentes no nosso meio. Aleluia, não vai haver opinião diferente no nosso meio. Não vai haver sentimento diferente no nosso meio. Aleluia, por quê? Porque estamos unidos pelo vínculo do Espírito. O mesmo Espírito que está na minha vida, aleluia, tocando no meu coração, ele vai estar tocando no coração dos irmãos. Aleluia, o mesmo que vai estar, aleluia, operando, aleluia, naquele que está ministrando a palavra, também vai estar operando no coração de quem está ouvindo, do que está louvando, do que está recebendo, aleluia, de todos que estão fazendo a obra do Senhor. Então não há dissensão, aleluia, não há opinião contrária, não há sentimento de oposição, não existe. Aleluia, porque o Espírito Santo que está em um está no outro também. E não tem como o Espírito que está em mim, aleluia, me fazer algo e você fazer outro diferente. Você se opor a mim. Aleluia, como que nós dois estamos no mesmo Espírito, sendo que um está se opondo ao outro? Aleluia, então um está no Espírito e outro não está. É tremendo, irmã, isso que a irmã está falando, porque nós vemos que essa questão de estar unidos, todos juntos, foi os grandes movimentos que tiveram, onde houve destruição total. Porque eles uniram pela carne, onde pastores, né, levaram um sítio, e lá tinha um povo separado, todo mundo naquele sítio ali, mas aquela união era na carne. Era na carne. Ela trouxe, foi destruição para aquelas pessoas. E como a irmã está falando aí, o Senhor está falando de união do Espírito, que é diferente, né? É verdade. E outro ponto que eu achei muito interessante da irmã estar mostrando aí, é que a Bíblia fala assim, e eles permaneciam na doutrina dos apóstolos, todos eles, que era o alicerce. É. E depois a comunhão vinha pelas outras coisas. É verdade. Essa questão que o pastor falando da união carnal, a Torre de Babel é um exemplo, né? Aleluia, uniram todo mundo carnalmente. O irmão, é até perigoso. Até a Valéria me falou de um pastor aí, que ele falou que ele não vai na casa de ninguém. Ele é até mais radical, né, Valéria? Para evitar a conversinha dos irmãos, falar um do outro. Tudo bem, ele pode ser radical, mas errado ele não está, não, né? E por quê? Porque essa união que eles preservam tanto, que é carnal, irmãos, se aí une um monte de irmão, mas todo mundo está na carne, é aí onde sai as conversinhas. Aleluia, onde sai a opinião daqui, a opinião dali, quando pensa que não, a conversinha, mas está todo mundo unido, bonitinho. Aleluia, mas todo mundo na carne. Aleluia, aí de repente sai aquele problemão, aí o pastor tem que chamar todo mundo para fazer reunião, porque a conversinha surgiu lá no almoço, aleluia, surgiu lá no parquinho, que os irmãozinhos foi, aleluia, surgiu lá não sei na onde, conversa vai, conversa vem. Aqui, eu não sabia, eu não concordo muito com aquele negócio, não. O que você acha? Eu também não concordo, não. Aleluia, e um fermentando o outro, quando pensa que não, aleluia, o trem vai longe, aleluia. Mas era até melhor
Não estou falando que não pode, não é isso. Mas era até melhor que cada um ficasse, cada um na sua casa, aleluia, mas estivesse unido pelo Espírito. Aleluia, porque ia estar um de um lado, outro de outro, mas havia uma ligação e uma corrente invisível do Espírito Santo ligando cada crente. Aleluia, e Deus tocava em um no lar dele, tocava no outro, aleluia, chegava na igreja, todo mundo em comunhão. Aleluia, e onde há essa só comunhão carnal, aleluia, quando eles estão lá fora, é uma união maravilhosa. Aleluia, quando eles chegam dentro da igreja, começa a dissensão, os problemas, aleluia, que disse-me disse, confusão, aleluia, mas lá fora é uma bênção, a comunhão carnal. Aleluia, mas a comunhão do Espírito, ela é diferente, irmãos, ela é muito diferente. Aleluia, e o apóstolo Paulo chegou até mesmo, aleluia, a advertir os crentes de Filipenses. Vamos ler em Filipenses 1:27. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que vos veja que esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Olha para você ver o que o apóstolo Paulo fala, que mesmo que eu esteja ausente, porque, aleluia, o Espírito Santo continuava no comando. Né? O apóstolo Paulo estava ausente, no Espírito, fazendo uma obra, aleluia, mas o Espírito Santo estaria no comando da igreja. Aleluia, e ele fala, mesmo que eu esteja ausente, eu ouço acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Aleluia, sabe como que é isso? É como se fosse um monte de pessoas que formam uma só. Porque é um só corpo, diz a Bíblia. É um só corpo. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo também são um. Aleluia, você já viu na Bíblia oposição entre Pai, Filho e Espírito Santo? Um querendo fazer uma coisa, outro querendo fazer outra. Aleluia, um com um plano, o outro com outra. Ah, não, eu queria fazer o que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo eu queria fazer, aleluia, o que o Pai faz. Essa confusão, já viu isso? Aleluia, na palavra do Senhor, não. Cada um entende a sua função e cada um coopera com o outro. Aleluia, o Espírito Santo examina o coração, vê, aleluia, e vai lá e fala com Jesus. Jesus pega aquilo que o Espírito Santo falou, vai lá e fala com o Pai. É perfeita a união, porque são três, mas são um. Aleluia, e nós como servos de Deus e como igreja, aleluia, se nós estivermos andando no Espírito, todos nós, a igreja é uma. Não tem divisão nela. É uma, porque está todo mundo no mesmo parecer. Aleluia, então não tem problema. Aleluia, quando nós estamos fora do Espírito, aí entra o problema. Porque a carne, irmãos, ela defende a si própria. Aleluia, ela defende ela mesma. Aleluia, a gente defende a gente mesmo, é o nosso lado. Aleluia, e na carne a gente não consegue ver o que é que a intenção do Espírito. Por que é que ele escolheu aquele irmão? Aleluia, por que é que ele fez aquilo? Aleluia, por que que ele usou o outro? Na carne a gente não compreende, porque a gente defende o nosso lado. Aleluia, mas no Espírito não. Aleluia, o Espírito é tão perfeito, aleluia, que Deus usa o irmão no louvor, o outro está no Espírito, ele é impactado pelo poder de Deus e glorifica. O Espírito Santo operou uma obra no meio da igreja. Ele fica feliz, realizado, porque o Espírito Santo está tendo liberdade, aleluia, está tendo liberdade para trabalhar. Está em sintonia, os irmãos estão em sintonia. Não existe inveja, aleluia, não existe dissensão, não existe intriga, não existe nada disso. Está todo mundo no mesmo parecer. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia, por isso que quando eu leio Atos, eu fico impressionado com aquela igreja.
É verdade que depois o inimigo começou a fazer com que algumas pessoas saíssem, aleluia, do Espírito. Aí aconteceu o caso de Ananias e Safira, já não estava mais no mesmo Espírito da igreja. Aleluia, por isso que começou, aí veio a mentirada, aleluia. Mas quando estavam todos no mesmo Espírito, as coisas fluíam bonitinho. Valéria? Eu procurei o versículo aqui, mas eu não achei. O Paulo deve achar aí que Jesus falou, né? Poderão andar dois juntos, se não estiver de acordo? É Malaquias 3, Né? 4 ou 3, deixa eu ver. Então, assim, até para a obra fluir em plenitude do Espírito Santo, precisa estar de acordo, né, com o Senhor, né? Malaquias 2. Ai, Amós, eu estou confundindo. Amém. Pode ler. Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Tá vendo, irmãos? Aleluia, Jesus. Então, vocês estão entendendo como isso é importante? Aleluia, para o Senhor nos guiar? Eu fiquei com uma dúvida. Então, o objetivo do Espírito Santo é que as igrejas estejam sempre na unidade? Sim, ele veio para promover a unidade para que ele consiga administrar. Porque se todos nós estivermos no Espírito, somos um corpo, não somos? Um é a mão, outro é o pé, outro é a cabeça. Os ministérios. Não, aí, mas o Espírito Santo quer que a igreja dele, né? As igrejas por aí já está fora do comando. Se elas estivessem no comando, ela faria parte da igreja do Senhor, né? De Jesus. E é o que o Espírito quer, porque tem como você conseguir comandar com perfeição, aleluia, aquele que não se deixa, não tem sensibilidade, não se deixa ser admoestado? Tem muitas igrejas, é verdade. Tem muitos que se dizem igreja, mas não é a igreja de Jesus. Mas aí o objetivo do Espírito Santo é esse. Por isso que a Bíblia fala assim, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Para nós individualmente, porque para nós sermos salvos é só pelo Espírito Santo, aleluia, mas também em conjunto para fazer uma obra. E se a gente não tiver no Espírito, a gente vai estar, é como se estivesse juntando um quebra-cabeça e tem uma pecinha que está fora. Aí não, aleluia, tudo bem, Deus faz a obra dele, faz, aleluia, mas tem uma peça que está fora, porque ela não está no mesmo Espírito. E muitas das vezes o diabo é tão sujo, irmãos, que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente pensa que está na carne, está desligado, tranquilo, tudo bem, é coisa pessoal, mas não. Aleluia. Assim como o Espírito Santo tem total interesse que todo mundo esteja no Espírito para cada coisa funcionar no seu lugar, aleluia, para a obra andar no mesmo ritmo, aleluia, o diabo também tem interesse na obra. Ele tem um total interesse. E aí o que ele faz? Ele não tenta destruir a obra o tempo todo? O que ele vai fazer? Aleluia, está todo mundo ali no Espírito. Alguém saiu para a carne? Aleluia, e talvez, dependendo, ele pensa assim, essa pessoa tem uma fraqueza, eu vou usar ela. Aleluia, eu vou usar ele. Aleluia, para causar uma confusãozinha ali, um probleminha ali. Aleluia, ou para se rebelar, para fazer isso, para fazer aquilo outro. Aleluia, e aí o que ele faz, muitas das vezes? Ele pega aquela peça que está fora do Espírito e usa ela para combater contra as que estão no Espírito. Aí, muitas das vezes, as que estão no Espírito se deixa ser vencido. Talvez, se não tivesse acontecido nada, a pessoa não ia reagir, mas se deixa ser vencido pela pecinha que está fora. Aí ele consegue derrubar mais um monte. É que nem tivesse assim uma peça aqui e outras aqui atrás. Aí ele derruba essa que está na frente e derruba as outras. É tão interessante que, como a irmã falou da unidade, que o apóstolo Paulo, ele repreendeu Pedro quando Pedro
né, não queria... Teve um outro pensamento em relação aos judeus e os gentios. Mas você vê que isso aí, Pedro não levou isso como se fosse eu sou O lado pastor. pessoal, Não, você pode ver que lá na frente, Pedro explicando sobre as cartas de Paulo, ele falou assim, não, o irmão Paulo escreveu muitas coisas de difícil interpretação. Ele deu honra Mas ele para falou Paulo, assim, não, né? gente, não precisa ligar não, que eu estou falando, não. Ele falou, ele escreveu coisa difícil. E os que estão querendo torcer a palavra dele, está torcendo para a própria perdição. Que a palavra dele é a mesma nossa. E olha Não tem outra palavra. que Pedro poderia ser vencido pelo orgulho se ele tivesse carnalmente, né? Ele deu uma brecha ali e tudo, mas ele não andava segundo a carne, ele andava segundo o Espírito. Não, ele poderia ser vencido pelo orgulho. Poxa vida, eu andei com Jesus, esse cara veio depois de mim, ele perseguiu, ele matou as pessoas e daí ele veio querer me corrigir. Aleluia, mas ele não tinha esse pensamento, porque ele entendeu que o apóstolo Paulo estava querendo o bem da obra, o que ele estava falando era correto. Está vendo como que o Espírito Santo faz? Que bacana a forma do Espírito Santo trabalhar dentro do homem. Aleluia, porque aí não tem confronto. Aleluia, não tem oposição, porque quem está no Espírito não se opõe a quem está no Espírito. Aleluia. Quando se opõe, ou um está na carne, outro está no Espírito. Aleluia. Por exemplo, se eu vier fazer algo aqui e eu estou na carne, quem estiver no banco no Espírito vai sentir que eu estou na carne. Aí ele pode se opor a mim. Vai se opor. Aleluia. Porque eu estou na carne. E ele sentiu isso. Não pode no meio do povo de Deus. Aleluia. Agora, se eu estou no Espírito, aleluia, e o irmão que está no banco está na carne, ele vai se opor a mim. Ele vai ter problema comigo. Aleluia. Porque a Bíblia fala, acha esse versículo, é Gálatas? Aleluia. Que a carne, aleluia, ela tem um confronto com o Espírito. Aleluia. E os que estão na carne perseguem os que estão no Espírito. Aleluia. Às vezes até sem querer, irmãos. Às vezes o crente nem percebe que ele está perseguindo outro irmão. No caso, a pessoa tem uma fraqueza. Às vezes muita... não, mas aí tem diferença, né, pastor? Você quer falar? Quer falar? Tem diferença pelo seguinte, porque uma pessoa está na carne, como a irmã falou, mas ele está na carne assim, que ele não está fazendo o que Deus está querendo, né? Não está conseguindo ouvir a voz, né? Orar, jejuar, andar na obediência. Então ele está na carne. Mas ele não está tentando contra a obra. Existe aqueles que estão na carne contra a obra. Aí é inimigo. Deus está mandando falar, Deus não mandou. Depende muito das fraquezas que a pessoa tem, né? A obra, depende muito da fraqueza que a pessoa tem. Às vezes a pessoa vai ali com humildade, assim, eu não estou assim, tão assim e tudo, mas estou aqui no meu quietinho, não estou fazendo nada, estou tranquilinho, né? Aleluia, eu preciso entrar no Espírito, eu preciso também, e fica ali. Aí, quer dizer, como ele está com o coração sincero, reconhecendo a fraqueza dele, não tem como o diabo ir lá fazer uma coisa que ele está com sinceridade. É o que o Ricardo falou. Realmente isso. A carne, a pessoa, beleza, ela não está no espírito, não. Mas ela está ali com sinceridade, igual o publicano, né? Ele foi diante de Deus, assim, eu sou um pobre pecador. E ele está ali com sinceridade, eu estou quietinho aqui e tudo.
Mas é diferente, irmão, quando parte para o outro lado. Aleluia. O fariseu estava na carne e estava atacando o outro que estava ali na simplicidade dele. Então é diferente. Aleluia, porque se a pessoa está ali, beleza, eu estou fraco, mas estou quietinho, não estou fazendo nada. Aleluia, fora do espírito, ou para poder dar lugar ao diabo, aleluia, para poder um pensamento, para eu poder tomar uma ação, uma atitude dentro da obra de Deus, dentro da igreja, é outra coisa, é diferente. Aleluia, porque querendo ou não, irmãos, aleluia, o diabo, ele não é bobo não, aleluia, ele não é bobo. A intenção dele é destruir, é fazer com que as coisas não andem perfeitamente. Aleluia. E se ele conseguir pegar um elo fraco, é o elo fraco que ele vai usar. Aleluia. Vamos supor que nós estamos todo mundo aqui no mesmo espírito na congregação. Aí Deus vai lá e fala assim: chama o irmão Manuel, aleluia, faz alguma coisa, de repente dá algum encargo para o irmão Manuel. Aí o irmão que está na carne, mas ele está tranquilo, só fraquinho. Aí ele falou: que bênção, irmão Manuel, né? Deus chamou ele e tal. Mas o que está na carne, mas está com outro pensamento, fica irado no banco. Não, tinha que ser eu. Por que é ele? Aleluia. Porque, com certeza, isso é preferência do pastor. Acho que o pastor gostou mais do irmão Manuel. Aleluia. E aí começa. Aleluia. Aí faz alguma coisa, aleluia, para poder ver se prejudica o irmão Manuel. Aleluia. Tem uma atitude esquisita. Aleluia, para ver se... Tem igreja, irmãos, tem igrejas, aleluia, que os irmãos, quando colocavam certas pessoas para pregar, e eles anunciavam, eles faziam escala, os irmãos, tinha irmão que não ia no culto naquele dia, não. Não ia no culto naquele dia, porque era o irmão que foi escalado. Não, se é o irmão, eu não vou. Tá vendo? Tipo, boicotando a obra de Deus, tentando boicotar. Tem como essa pessoa estar no espírito, irmãos? Aleluia. Tem como? O Espírito Santo produz sentimento ruim no nosso coração? De raiva? Aleluia. De pirraça no nosso coração? Vou pirraçar mesmo. Aleluia. Produz isso no coração? O Espírito Santo produz sentimento ruim? Aleluia. Quando nós começamos a sentir sentimento ruim, pode saber que nós estamos na carne. No espírito é que nós não estamos. Aleluia. Talvez, não vou dizer que você esteja plenamente na carne, que você só anda na carne, mas naquele momento você deu lugar. Aleluia. Talvez você não foi muito longe, porque tem gente que não vai muito longe. Dá lugar aquele momento, mas depois ele recobra, assim, o Espírito Santo toca: meu filho, o que é isso? Você está dando lugar a isso? Meu Deus, perdoa, Senhor, tem misericórdia. Aleluia. Por um momento eu acabei, aleluia, e volta a si. Aleluia, mas e se essa pessoa não conseguir dar lugar? O que ele não vai fazer em cima daquilo que está dentro do coração dele? Ele vai agir. Ele vai ter uma atitude. Irmão Manuel? No meu modo de entender, uma soberba muito grande, né? Com Se a certeza. irmã vai pregar, eu não vou lá na igreja nesse dia. Então, o coração está cheio de soberba e inveja ainda, né? Inveja ainda. Amém. Contenda, um monte de coisa. É um monte de coisa. São as obras da carne que a Bíblia fala em Gálatas. Não são as obras da carne? A inveja, a dissensão, intriga, tudo isso. Aleluia. Ao versículo que nós falamos. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Tem outro que fala também que os que estão no... Gálatas. Pode ler. Mas, como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o espírito, assim é também agora. Tá vendo? Assim é também agora. Aleluia. E isso tudo foi escrito para o nosso ensino. E irmãos, querendo ou não, irmãos, eu vou falar uma coisa muito clara. O Espírito Santo é a coisa melhor que o crente tem dentro do seu coração. É a coisa melhor. Evita muito mal para a gente, irmãos. Sentir coisa ruim não é legal, né? Aleluia. Não é nada legal. Aleluia. Mas o Espírito Santo não. Ele produz paz. Ele produz compreensão. Aleluia, ele produz glorificação.
Aleluia, você está no Espírito, você está sereno, você está tranquilo. Aleluia, você não foi chamado, aleluia, naquele dia para fazer nada dentro da congregação, mas seu coração está em paz. Aleluia, porque você pensa assim, está tudo andando do jeito que o Espírito Santo quer. Aleluia. E você fica sereno. Agora, se parte para o outro lado, irmãos, você vai sair daqui de dentro revoltado, chateado da vida, aleluia, planejando um monte de coisa contra o irmão, contra a irmã, aleluia, querendo agir de acordo com seus impulsos, com a sua natureza, aleluia, é uma coisa horrível. E o diabo vai te usar, ele vai te usar com certeza, para você, aleluia, fazer algo fora do Espírito, para que a obra de Deus não seja executada, aleluia, para que as coisas não corram bem, aleluia. Imagina, irmão, está todo mundo no mesmo Espírito, aí um foge do Espírito e dá lugar ao sentimento, aleluia, e faz algo fora, aleluia, e de repente o diabo vai captar aquilo que a pessoa fez, aleluia, para atingir, aleluia, até um católico, aleluia, até alguém que às vezes está ouvindo o nosso, né, vídeo no YouTube, aleluia. Aí às vezes a pessoa, na hora que ouve, percebe que o irmão está na carne, ele sai na hora do vídeo, na hora. Ah, quero ouvir isso não. Olha para você ver que uma coisa que a pessoa fez na carne pode ter atingido uma pessoa lá do outro lado, aleluia, porque a pessoa está lá prestando atenção, sentindo uma graça. Aí, de repente, vem alguém distoante, com outro sentimento, com outra intenção, com outro pensamento. Aí a pessoa começa assim, de repente, o diabo dispersa a mente dele, ele sai. Aleluia. Valéria? Não, o ensinamento está sendo muito profundo mesmo, né? E eu lembrei de Jesus e de Judas, né? Jesus no Espírito, pregando a palavra, mas Judas o tempo todo alfinetando Jesus, querendo atrapalhar, querendo embaralhar, até que ele deixou, né, o sentimento falar mais alto. Ele não quis andar no Espírito até trair Jesus, né? Então, às vezes, quando a pessoa ela não quer estar em unidade, às vezes ela pensa que é pouca coisa, às vezes o sentimento dela começa muito pouquinho, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até chegar no fatal, né? Ó, pra você ver, o Judas, ele não estava no mesmo espírito que Jesus, que quando aquela mulher veio aqui veio julgar o unguento, olha para você ver, os discípulos ficaram tudo tranquilo ali, caladinho. Aleluia. E Jesus falou assim, não, que aquilo lá era um ato que ela estava fazendo, tinha sentido aquilo. Ele falou assim, está preparando o meu corpo para sepultura. Só que o Judas só via de forma carnal. Que isso, um perfume tão caro desse podia se vender, muito caro, aleluia, ter um bom dinheiro. Olha o pensamento dele, aleluia. Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo aquilo. Eu não falei que a carne busca seu próprio interesse? Busca mesmo. Qual que era o interesse dele? Pegar o dinheiro. Ele ainda usou isso. Sim. Mas, ó, pra você ver, interessante o que o irmão falou. Claro que ele estava mal intencionado e inventou essa desculpinha, né? Porque parecia uma coisa boa, né? Os pobres e tal. Mas mesmo se ele tivesse bem intencionado e realmente pensando em ajudar os pobres, ele também estava na carne. Porque não estava entendendo o que estava acontecendo ali. Não era para ajudar pobres, era realmente para ungir Jesus para a sepultura. E se aquela mulher resolvesse usar unguento? Ela não ia vender para os pobres? Não ia ficar na mesa? Com certeza que ela não ia vender para dar para os pobres. Podia pôr Jesus, né? Então, você está vendo, irmãos, como que o Espírito é tão lindo a forma dele trabalhar? Porque no Espírito, igual o irmão falou da soberba, no Espírito a gente humilha, a gente cede, a gente submete, aí tem como o Espírito Santo nos controlar. Aleluia, controla aqui, vai lá, meu filho, você está sensível, você está no Espírito, faz assim, porque é assim que eu quero, o outro, faz aquilo, o outro, aí vai se completando. Aleluia, agora se a gente não está no Espírito, como que o Espírito Santo vai controlar nós? A gente quer fazer o que a gente dá na nossa teia. Aleluia. A gente quer fazer segundo o nosso interesse. Porque a carne, ela quer satisfazer a si mesma. Não é nada um grupo.
Aleluia. Não é satisfazer pensando no bem comum, não, da obra, não. Pensa em si, eu. Não é o bem comum da obra. Igual Balaão. Pode falar, Pedro. Eu fiquei com uma dúvida, né? Eu não sei se faz sentido, mas eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, o povo de Israel antigamente, lá no tempo de Moisés, eles andavam em uma unidade de espírito? O Espírito Santo, a forma atuante dele é mais no Novo Testamento. Mas ele atuava no Antigo Testamento, mas não com a mesma missão e a mesma, vamos dizer assim, responsabilidade que ele teve depois que Jesus foi. Mas você vai ver algumas passagens que falam do Espírito Santo. Eles esqueci a palavra agora, mas assim, ofenderam o Espírito Santo. Você vai ver isso, acho que em Isaías, se não me engano, né? Acho que não é? Então você vê que ele sempre existiu, né? Ele não existiu depois no Novo Testamento, mas a atuação dele depois de Jesus, ela é mais forte. Mas ele atuava. Nós vamos até ler alguns versículos para vocês verem como que essa comunhão, foi até interessante você falar isso. Não retire de mim o seu Espírito. Hoje eu fiquei com uma dúvida agora, que você disse que o Espírito Santo ele atuava no Antigo Testamento, mas ele manifestou mais no Novo. A missão então, dele na missão. Terra. Aquela parte que quando eles vão construir o templo e eles dão a oferta voluntária, dão muita oferta, sim, é uma ação sim. do Espírito? Ele foi eu anotei isso aqui. Vamos ler ela então. Aleluia. Êxodo 35, 21. E veio todo homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço, para as vestes santas. Volta lá, 21. Esse espírito aqui não é o Espírito Santo não, viu? É o espírito do homem que foi impelido. Mas essa ação aqui, aleluia, Deus, aleluia, trabalhando, movendo no meio deles, para que, olha para você ver, tá vendo que eu estou falando como Deus trabalha? O Senhor ele mostrou a Moisés um tabernáculo, não foi? Lá, ele viu o modelo lá no céu, o Senhor deu todas as coordenadas bonitinhas para ele. Aleluia, tudo deu nos planos de Deus. E aí, o que Deus fez também, pelo seu Espírito? Impulsionou as pessoas para elas virem e doar o que elas tinham de material para que a obra fosse realizada, para que a obra fosse concluída. Está vendo como que o Espírito Santo trabalha? E hoje mais ainda, porque hoje é a era do Espírito. Aleluia, mais ainda. Aleluia, o Espírito Santo impulsiona. Ele não quer uma obra, ele tinha um projeto. Moisés era um homem que era sensível à voz de Deus. Aleluia, e ele mesmo foi mexendo as coordenadas ali para que as pessoas viessem, fizessem as doações para que aquele projeto viesse a ser executado. Oi, irmã, que a irmã até tá mostrando os pontos aí, essa operação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ele é só coberto. Ele vinha sobre a pessoa. Por isso que ele moveu essas pessoas aí, mas por cima. Já no Novo Testamento, né? Como a irmã falou, ele já não veio por cima de nós, ele está dentro de nós, produzindo outras coisas, né? Então, por isso que é manifestação diferente. Mas ele fazendo o mesmo processo. O mesmo processo, tá vendo? Aquela bênção era profética, não era uma coisa carnal de um pai querendo bem para o seu filho. Tanto é que aquelas bênçãos cumpriram. Elas cumpriram, elas eram proféticas. Um outro exemplo, vamos ver em 2 Crônicas 30 e 12. 2 Crônicas 30 e 12. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazer o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. Tá vendo? Esse versículo nós não vamos ler tudo, mas foi quando Ezequias
fez um concerto com Deus, chamou todo mundo para o concerto, resolveu, né, recuperar, restabelecer o culto a Deus, né, porque o templo estava fechado há muito tempo, e ele foi fazer a Páscoa, aleluia, e mandou os correios convidar o pessoal. Olha o que a Bíblia vai dizer. E em Judá esteve a mão de Deus, dando-lhes um só coração, para fazerem o mandato do rei e dos príncipes conforme a palavra do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Aí, como diz o irmão Mara, não tinha soberba aqui. Aleluia. Porque eles submetiam. Aleluia. Todo mundo num só coração, obedecendo o mandato do rei, que o rei falou para eles fazer, os príncipes, aleluia, para que aquela obra fosse realizada. Agora você imagina se tivesse aqui alguém com outro coração. Aleluia, ele poderia atrapalhar. Aleluia, ou boicotar o que Deus estava operando ali. Aleluia, mas não, a mão de Deus estava sobre todos, dando um só coração. Está vendo a unidade? Um só coração. Todo mundo no mesmo propósito, todo mundo com o mesmo sentimento. Aleluia, com a mesma vontade, com a mesma visão, fazendo a obra do Senhor. Então, tipo assim, eu fiquei com um pensamento aqui agora. Por exemplo, quando Deus levanta os juízes, é o Espírito Santo que levantou eles para livrar o povo, ou não era o Espírito Santo naquilo? Olha, o Espírito Santo ele agia muito, mas ali no Antigo Testamento era mais a ação do Pai, né? Mas o Espírito Santo é assim, não dá para assim, igual o pastor falou, tem coisas que o Espírito Santo agia por cima, mas não dá para você pegar e falar, não, bater um carimbo, isso aqui era Jesus, isso aqui é o Espírito Santo, isso aqui é o Pai que está fazendo. Algumas dá para você ver que foi o Espírito que fala, deixa claro, mas não dá para você bater o carimbo em todas, a não ser por uma revelação, né? Tem coisas que aí é revelada, por exemplo, aquilo que o pastor falou do anjo que apareceu para Josué, não era um anjo, era Jesus. Por causa do erro do homem, Deus levantou certos juízes. Mas os irmãos estão entendendo a questão do vínculo, do Espírito, como que ele faz a gente estar, aleluia, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, no mesmo ânimo, no mesmo interesse, aleluia, pelas coisas de Deus, aleluia. O que está no coração, o Espírito Santo coloca uma vontade, vamos fazer a obra de Deus, aleluia, vamos, aleluia, apoiar essa causa que o Espírito Santo quer, está todo mundo envolvido. Não tem nenhum emburrado. Isso aqui eu não vou coisar não, porque é o fulano que está fazendo, não vou dar moral para ele não. Você não vai ver isso. Aleluia, não vou dar moral não, porque é ele, senão ele vai ficar muito inchado. Você não vai ver isso. Aleluia, se aquilo foi o Espírito Santo que impulsionou, está todo mundo no mesmo pensamento. Porque, afinal de contas, ele não está pensando nele, no sentimento dele pessoal. Aleluia, ele está vendo numa outra ótica do Espírito. Aleluia, e aí não tem problema. Aleluia, não tem disseção, não tem opinião diferente, não tem sentimento esquisito. Aleluia, está todo mundo envolvendo no mesmo, aleluia, pensamento, no mesmo desejo. Esse ensinamento é tremendo demais, irmão, muito profundo. Eu estava pensando aqui um pouquinho no que o cooperador Ricardo falou, sobre o homem está na carne e o homem está fraco, né? E se a gente comparar que quando o homem fraco na carne, mas ele só está na carne, não consegue alcançar o espírito, né? Quer dizer, é um problema para o homem, mas não é um problema totalmente para a obra. Mas o homem na carne, quando ele tenta tomar frente, o diabo entra nele, porque ele vai contra a obra de Deus. Ele já é contra a obra de Deus, ele é inimigo do Espírito Santo. Porque você pode quando ver, ele reage de acordo aí o diabo entra nele, porque você vê o caso de Ananias e Safira, a atitude que ele fez pareceu uma atitude boa. Estou vendendo meu terreno, vou dar uma parte para a igreja. Ele poderia ter feito dessa forma, eu vou dar isso aqui para a igreja, isso aqui eu vou ficar para mim. Pedro falou, não tem problema nenhum. Mas o problema maior de Ananias é que ele fez um negócio na carne,
Só que ele tentou enganar o Espírito Santo. Na hora que ele tentou, o diabo entrou nele, né? Então, quer dizer, muitas vezes a questão do que a pessoa está na carne e ele quer assumir a frente, o diabo entra nele. Porque a frente é só pelo Espírito Santo. É, porque o diabo está procurando um jeito de destruir a obra. Aí ele vira candidato perfeito. Candidato perfeito, igual Judas. Ali ele já está com um pensamento, com um sentimento ruim no coração. Ali o diabo só dá um empurrãozinho. Vai, minha filha, vai lá e faz. Ali, vai, filhinho, faz. É isso mesmo que você está pensando. Vai lá e faz isso. Ali, para poder executar aquilo que ele quer, irmãos. Porque o diabo não é besta, não. Ali, ele é bem veiaco, como diz o ditado, ele é veiaco. Ali a gente nem percebe que está sendo marionete do inimigo para atrapalhar a obra do Senhor por causa de um sentimento idiota. A Valéria. Não, e é verdade, igual o pastor falou, o ensinamento está sendo tremendo. É engraçado que quando a gente está no Espírito, é até mais fácil para a gente receber conselhos do Espírito Santo, porque aí você vai reconhecer que é Ele que está falando com você. Aí, vamos supor, a pessoa está na carne, igual você falou, a pessoa está em cima do altar, está pelo Espírito Santo. A pessoa está na carne, mas o Espírito Santo está usando a pessoa para falar com aquela pessoa. Só que como ela está na carne, ela vai rejeitar o conselho do Espírito Santo. Aí na hora que ela rejeita, a consequência vem para ela. Por quê? Porque o Espírito Santo quis livrar ela não aceitou, por qual você falou, né? Por causa de um sentimento carnal que estava no coração dela, ela acaba, às vezes, sofrendo até consequência por causa daquilo, né? Porque, no caso, aí a pessoa pensa assim, não, mas eu estou resistindo a Juliana. Não, eu estou resistindo o pastor, porque é o pastor que está falando, mas não. Porque quando a gente resiste a alguém que está pelo Espírito, a gente não está resistindo a pessoa, a gente está resistindo o próprio Espírito Santo. E às vezes a pessoa pensa que não, que está resistindo a pessoa, mas não é a pessoa, porque ali a pessoa é só um instrumento. A pessoa está resistindo o próprio Espírito Santo, né? É por isso que é linda a ação do Espírito Santo. Porque se todos nós estivermos no Espírito, então, quem está falando é o Espírito. Quem está ouvindo pelo Espírito. Quem está cantando pelo Espírito. Quem está recebendo pelo Espírito. Então, olha, a sintonia é perfeita. Perfeita. E Espírito não confronta Espírito. Não existe isso, irmãos. E Espírito não vai contra Espírito. Você já viu o Espírito Santo brigar com o Espírito Santo? Aleluia, tá igual o irmão falou, né? O profeta levantou. Eu sou o Deus Todo-Poderoso e falo isso. Aí outro, eu sou o Deus mais poderoso ainda e estou dizendo isso. Ué, não existe isso. Entendeu? Se existe uma ligação, ou os dois estão na carne, aleluia, ou um está na carne, outro está no Espírito. É assim, porque pode estar os dois na carne também, né? Aleluia. Pode acontecer, aleluia. Mas a sintonia do Espírito, ela é perfeita. Por isso que a irmã falou, é importante. Porque aí, quando você está no Espírito, você sabe que aquilo lá é do Espírito. Você não vê pessoa, você não vê carne e sangue. Você vê o Espírito Santo agindo ali. E seu coração glorifica. Aleluia. Você sente prazer, porque o Espírito que está em você está se alegrando pelo aquilo que ele mesmo está fazendo através do outro. Olha, você vê que coisa tremenda. É até um ponto interessante, porque quando a pessoa está falando por ele mesmo, dando uma palavra dele mesmo, como a irmã, né, a Valéria falou, a João Valéria falou, a pessoa questionou, tudo bem, é uma pessoa está falando o que ele pensa, o que ele acha. Mas se ele está falando pelo Espírito, toma cuidado, é perigoso. Você viu que na hora que Zacarias riu do anjo, ele falou assim, ó, por que você riu? Eu assisto diante do meu Pai, diante de Deus. Você vai ficar mudo. Porque eu não estou aqui para fazer graça para ninguém, não. Na minha palavra, né? Por que você riu? Quer dizer, eu estou transmitindo a palavra do meu Pai, de Deus. Estou transmitindo a palavra do meu Deus. Por que você ri? Né? Então você vê que não tinha, porque agora ele não estava falando dele mesmo, ele estava falando, transmitindo uma mensagem do Senhor. Né? Então é um ponto. De Deus, porque ele falava por Deus. Aquele anjo falava pelo Senhor.
Aliás, Era um problema sério, né? Porque aquele anjo não veio só como anjo. Tipo assim, eu vim aqui porque eu resolvi sair lá do céu e dar um recado. justamente. Né? Ele veio transmitir uma mensagem de Transmitiu uma Deus. mensagem. Então, ó, pra você ver, que peso. Aí ainda riu do que o anjo estava falando, que Ele era estava de rindo, Deus. desapontando o próprio Deus que estava falando. Vai acontecer isso. E ele riu. Vai ficar mudo. Irmão Manuel? Eu não sei se eu cheguei a dar o testemunho, mas em vez de eu descer no ponto logo ali, eu desci naquele lá perto do posto de saúde. Deu o sinal errado. A igreja estava tão em espírito que na hora que eu estava descendo assim, parecia que havia uma turma muito grande louvando, encontrando comigo, que parecia que eu estava dentro de um túnel, assim, aquele barulhão, assim, aquela grande bênção, assim. Eu falei assim, gente, deve ser aquela igreja ali embaixo, essa que tem em cima aí. Eu falei, deve ser essa igreja. Quando cheguei lá, a igreja estava fechada. Não, cheguei aqui, tinha um tanto de gente igual esse mesmo, a igreja não estava lotada não, o Espírito Santo que estava aqui, e lá ia aquele, né, quando eu estava passando num túnel que havia uma multidão louvando. Eu glorifiquei o nome do Senhor quando eu Porque o cheguei. Espírito Santo, irmãos, ele é potente demais. Se tiver três crentes, irmão, no Espírito, cheio do poder de Deus, Deus faz maravilhas. É melhor 3 crentes cheios do Espírito Santo do que 1000 tudo na carne. Aleluia, 1000 tudo na carne. Melhor 3 cheios do Espírito Santo, porque aí o Espírito Santo tem liberdade. A Bíblia não fala assim, aonde o Espírito Santo está, não há liberdade? Há liberdade, porque ele pode agir do jeito que ele quiser, porque não tem ninguém para se opor ali, não tem ninguém para querer passar na frente pelo sentimento dele, não. Aleluia, não tem ninguém para bloquear o agir dele, não. Está todo mundo ali pleno, ligado, deixando o Espírito Santo operar. O Ricardo. Exatamente. É verdade. É verdade. Isso é verdade. Então, irmãos, o agir do Senhor, ele é muito, muito bonito. Aleluia. Às vezes a gente pega no outro lá, nossa, que isso. Aleluia, mas ele é lindo, é maravilhoso. Aleluia. Coisa mais gostosa, irmãos, é quando você está no Espírito, com o coração quebrantado. É tão gostoso. Aleluia. É tão maravilhoso. Aleluia. Você vê diferente, você sente diferente. Aleluia. A glória de Deus te move, é diferente. É totalmente diferente. Aleluia. Quando a carne entra, é tribulação para nós mesmos, é uma tribulação. Aleluia. No lugar que você veio, que era para você sair daqui feliz, você sai magoado, você sai triste. Aleluia. Você sai ofendido. Aleluia. Você sai nervoso. Você sai com um monte de sentimento esquisito dentro do seu coração, no lugar que o Espírito Santo está. Aleluia. E que não era para ter acontecido aquilo. Aleluia, se a gente tivesse dado lugar ao Espírito Santo. Aleluia, não era para a gente voltar da mesma maneira. Aleluia, mas está vendo como que são as coisas? E eu fico impressionada com a igreja apostólica. Eu falei, Senhor, eu oro, né, pela igreja mundial. Aleluia. Irmãos, não sei se os irmãos já observaram, quando você encontra com um outro crente de um outro ministério, mas que ele traz a mesma palavra que nós, não só traz a mesma doutrina, mas está no mesmo espírito, irmão, você sente uma alegria. Você sente uma alegria na hora que você bate de frente com aquela pessoa, o espírito que está em você testifica que tem outra ali que tem o Espírito de Deus. Aleluia, tem outro que está com o Espírito está aqui, está ali também. É uma alegria. Às vezes você encontra com um crente que às vezes até está na mesma doutrina que você, mas o Espírito não testifica. Não testifica que ele está no mesmo Espírito. Você não sente muito, você sente uma coisa estranha com aquele irmão.
Não quis dar ouvido, né? Irmãos. E o Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele toca nas pessoas, mas se a pessoa também quiser, né, irmãos? Né? Se a pessoa resistir, o Espírito Santo não vai, eu vou entrar sim, queira você ou não queira, vou te convencer sim, você vai ser obrigado. Não vai, não. Porque o Espírito Santo com certeza te impulsionou, porque precisava falar com ela. Irmãos. Então, irmãos, a gente vê, por exemplo, na igreja de Corinto, aleluia, que eles eram cheios dos dons espirituais. Era uma igreja que tinha muito dom. Mas começou a ter problema entre eles quando eles começaram a partir para a carne. 1 Coríntios 1, do 10 ao 13. Rogo, primeiro do 1 ao 10? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós, ou fostes vós batizado em nome de Paulo? Está vendo? Aleluia. Ele falou assim, rogo, exortando eles, eu rogo, irmãos, vocês têm o mesmo parecer. Aleluia. Tem o mesmo pensamento, o mesmo coração, porque não está existindo isso. Um toma partido de um, outro está tomando partido do outro. Não, eu gosto mais, aleluia, do Paulo. Eu prefiro ver ele pregando. Não, eu gosto de ver o Apolo pregar, porque o Apolo, ele prega diferente. Aleluia. Não, eu já fico com o Pedro. Não, meu negócio é com Deus. Olha a confusão de pensamento. Aleluia, cada um pensando alguma coisa. Aleluia, agora, se eles estivessem no Espírito, eles gostariam de ouvir todos aqueles que estão pelo Espírito. Todos. Aleluia. Por quê? Porque não teria problema pessoal. Onde tem o Espírito Santo, irmãos, não entra coisa pessoal, não. Não entra coisa pessoal. Aleluia. Porque está tão sintonizado no Espírito, aleluia, que o irmão se alegra quando vê o Espírito atuando. Aí ele, olha que maravilha, o Espírito está no nosso meio atuando. Aleluia. Então, se era o Paulo, que o Espírito Santo estava nele para fazer a obra, aleluia. Aleluia. Agora é a vez do Apolo, pelo Espírito Santo, glória a Deus. Como que o Espírito Santo atuou ali? É o Pedro, aleluias. Aleluia. Então, não tinha dissensão, não tinha opinião divergente, não tinha sentimento divergente. Aleluia, porque o Espírito Santo produz essas coisas. Quando foi para Davi também ser ungido, olha o que Deus fez. 1 Crônicas 12, vamos ler o 18, depois pula para o 38. Então entrou. Aí, ó, Pedro. Então entrou o Espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu, e os seus capitães das tropas. Agora o 38. Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi, rei sobre todo Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi, rei. Tá vendo, irmãos, o que Deus faz? Como que é bonita, como que é maravilhosa essa unidade. Aleluia. Davi não era um homem segundo o coração de Deus? Deus não tinha um projeto de fazer ele rei? E agora o Senhor dominando ali para que todos tenham o mesmo coração, para reunir todos e fazer ele rei.
Ou seja, o projeto de Deus sendo executado, aleluia, e todos no mesmo coração, como se fosse uma alma só, uma pessoa só. Porque todo mundo com a mesma vontade, todo mundo com o mesmo desejo, aleluia, todo mundo na mesma disposição, no mesmo pensamento. Eu ia comentar que quando foi levantar o templo de Zorobabel, né, quando fala que Deus levantou um espírito de Zorobabel, fala que no mesmo instante Deus colocou um espírito em todo o povo, para todo o povo junto e construir o templo. E ajudar. Tá vendo, irmãos? É tremendo as coisas quando o Espírito Santo tá na atuação. Além mesmo porque, irmãos, quando a gente dá lugar plenamente ao Espírito, a gente vai sacrificando a nossa carne. A gente vai sacrificando a nossa carne. Porque onde o Espírito Santo está atuante, a carne não tem como ela agir. Porque o Espírito Santo está atuando pleno. Assim como quando a carne está muito sobressaída, aleluia, o Espírito Santo também fica de lado. Aleluia. Porque um não ocupa o mesmo espaço que o outro. Aleluia. Então, quando o Espírito está agindo plenamente, aleluia, nos nossos corações, irmãos, aí cadê a soberba? A soberba vai embora. Aleluia, não tem soberba. Aleluia, porque o Espírito Santo, irmãos, aleluia, vai ali, quebranta aquele coração, aquele irmão mais nariz empinado, está ali igual um cordeirinho, aleluia, glorificando o nome do Senhor, se alegrando na presença do Senhor. Aleluia, por quê? Aleluia, o Espírito Santo está atuante. Eu lembro uma vez, irmãos, muito tempo atrás, essa pessoa nem está aqui mais. Que acontecia? Quando nós estávamos aqui, principalmente em culto de ensinamento, eu comecei a perceber uma pessoa me resistindo muito. Não eu dando ensinamento, no banco mesmo. E essa pessoa me resistia. Tudo que eu falava, essa pessoa falava uma coisa para me coisar. E eu falei, meu Deus, mas que é isso? Misericórdia. E essa pessoa já estava meio saindo fora, já estava com outros pensamentos esquisitos. E eu comecei a ficar nervosa com aquilo. Tá vendo como que se o diabo usa... Eu estava no espírito, mas o outro estava na carne. O diabo começou a usar ela para me provocar e eu comecei a sair do espírito. Aleluia. E ela nem percebia que ela estava sendo um vaso do diabo para me provocar. Ela não percebia. Aleluia. E aí eu comecei a ficar nervosa com aquilo. Tá vendo, irmãos, como que é perigoso? É perigoso. Aleluia. Eu sozinha estava no espírito, mas o diabo usando a outra... Aleluia, me fazia sair do espírito. E aí, sempre, irmãos, eu falava uma coisa, a pessoa ia falar uma coisa tentando distorcer o que eu falava. Aleluia, e foi. O pastor até observou isso, né, pastor? E sempre fazendo isso, sempre fazendo isso, sempre fazendo isso. Eu falei, meu Deus, mas que é isso? Eu não estava falando nada aqui. Era coisas gerais. Eu falei, meu Deus, mas que espírito é esse? Esquisito. E eu comecei a ficar muito nervosa, muito nervosa. E eu lembro que eu cheguei em casa e comecei a falar com Deus, Senhor, não estou aguentando isso mais não. Aleluia, porque eu estou ali com pureza de coração. Eu estou querendo aprender do Senhor. A outra está com outro pensamento, já está saindo fora. Aleluia, está querendo me provocar dentro da igreja, irmãos. Isso é sério. Dentro da igreja. Aleluia. Eu falei assim, Senhor, nossa, isso está me tirando do sério. Eu falei, nossa, Senhor, não pode um trem desse, ela não pode fazer isso. E comecei a questionar e falar com Deus. Aí veio uma voz e falou lá dentro do meu coração, isso são coisas da carne, filha. Irmãos, quando essa voz falou lá dentro do meu coração, são coisas da carne, me acalmou, irmãos. Aleluia, veio uma paz. Aleluia, mas essa paz inundou o meu coração. A ira foi embora na hora. Na hora aquela ira foi embora e eu entendi. É mesmo, são coisas da carne. Ela está na carne e está perseguindo quem está no espírito. Então, não estou nem aí. Aleluia, eu que não vou perder o meu espírito, aleluia, por alguém que quer andar na carne. Aleluia, mas foi lindo, porque a paz, irmãos, que entrou no meu coração, por quê? Por um momento eu comecei a passar para a carne também, porque eu comecei a ficar irada. Aleluia, mas como o Senhor conhece o meu coração, e também conhecia o dela, aleluia, o Senhor sabia que ela era o instrumento do diabo para me atingir.
Aleluia. Mas eu estava com pureza de coração. Então o Senhor já interveio. Peraí, deixa eu falar com a minha serva, que isso é coisa da carne, para ela não ir para aquele lado, porque senão ela vai reagir. Aleluia. Mas Deus, está vendo como o Espírito Santo é lindo, irmãos? Ele trabalha por aqueles, aleluia, que estão, aleluia, com pureza de coração. Aleluia. Está com aquele sentimento, aleluia, do reino de Deus, aleluia, enquanto a outra estava com um sentimento de outro sentimento esquisito, aleluia, o meu coração não estava assim, aleluia, e o Senhor me socorreu, já me alertou logo. O Espírito Santo faz essas coisas, te alerta, ó, não vai na pilha dela não, que ela está na carne, aleluia, não vai na pilha dele não, que ele está na carne, aleluia, está sendo usado para você sair do Espírito, aleluia, não pega isso não. Aleluia. Então Deus é maravilhoso. A ação do Espírito Santo é tremenda, irmãos. Nos mínimos detalhes. É por isso, eu estava até com quem eu falei, acho que nós estávamos falando dentro do carro, que quando você dá lugar à sua carne, aí dá zebra pra gente. Por que dá zebra pra gente? Porque por um momento você não ouviu, não foi sensível à voz do Espírito Santo. Se você tivesse sido sensível à voz do Espírito Santo, você não entrava naquilo. Aleluia. Só que, irmãos, o interessante é quando você está no Espírito, mesmo se você por algum minuto dá lugar à carne, mas você volta e você humilha e você reconhece, diferente de quem está na carne o tempo todo. Aleluia, não reconhece. Aleluia, não percebe. Aleluia, que falhou. Quer até justificar o que fez. Aleluia, mas no Espírito não, irmãos. No Espírito age de forma, une os corações. Aleluia, une as pessoas. Ali no mesmo pensamento, assim como a Bíblia fala que quando o anticristo vier, aqueles 3 espíritos que saíram, aleluia, da boca das rãs, parece, se não me engano, ele vai de encontro a todos os reis da terra, aleluia, para fazer com que eles também tenham o mesmo coração, aleluia, para vir guerrear contra o povo de Deus. O mesmo coração, o mesmo intento, todo mundo com o mesmo sentimento para vir atacar, aleluia, Israel. A mesma, aleluia. O diabo faz isso, ele também faz unir as pessoas com o mesmo pensamento, com o mesmo coração, aleluia, para causar destruição. E o Espírito Santo faz diferente. Aleluia, ele une todos no mesmo coração, como se fosse um só, para fazer o que é bom e agradável ao nome do Senhor Jesus. Até a primeira versículo que você leu, que fala assim, e eles permaneciam na doutrina dos apóstolos. Eu até falei com a irmã, porque isso era tão interessante, a doutrina dos apóstolos. Porque Jesus falou assim, a minha palavra, ela é espírito e vida. Né? O anticristo que vai reinar, como eu citou o Apocalipse, todos no mesmo espírito. Como? Também por palavras. Só que agora, palavras, ideologia de Satanás. Todos no mesmo sentimento. Muitos crentes, muitos têm falado assim, não, eu estou assim, mas na última hora eu vou para o lado de Deus. Não vai. O espírito que vai entrar nele é outro. Não é o mesmo do Senhor. Não tem como, pode querer, mas não pode fazer. Gente, isso é tão perigoso que a gente pensa que a gente tem controle sobre a gente não tem. Aleluia. Se você estiver no Espírito, ele te guia, ele te livra, ele te direciona. Se você estiver na carne, você acha que você... não, eu estou na carne aqui, mas eu não dou lugar para Satanás. Queira você ou não, você vai dar lugar para o Satanás. Não existe, o Satanás é intrometido. Aleluia. Nem fala assim, não, mas eu não vou dar lugar, só estou na carne aqui um pouquinho. Vai dar sim, porque ele vai usar a sua fraqueza. É isso que ele vai fazer, ele não é besta. Aleluia, ele domina. Agora também o Espírito Santo, se a gente dá lugar, aleluia, ele nos domina. Aleluia, e faz a gente fazer tudo que é útil, tudo que é bom na obra do Senhor, no reino do Senhor. Mas alguém quer falar alguma coisa?
Não, primeiro o ensinamento, né? Foi tremendo, foi uma bênção. Eu estava lembrando que tem uma passagem na Bíblia, no Velho Testamento, que Jesus falou com o povo de Israel assim, que ele estava produzindo frutos, mas para ele mesmo, da carne, porque eles não queriam estar entrando no Espírito de Deus. E quando a gente está no Espírito Santo, o Espírito Santo ele nos move para produzir frutos para Deus e não para nós. A carne é diferente, porque a carne ela faz o homem produzir frutos para ela mesma. Ela quer satisfazer, ela quer aparecer, ela quer ser vista. Mas já o fruto do Espírito Santo é para servir a Deus. Né? Então, assim, é muito diferente, porque quando você está no Espírito, você quer só Deus, você quer alcançar Deus, você quer mergulhar no oceano do Espírito Santo, você quer fazer aquilo que o Espírito Santo quer que você faça, mas quando você está na carne, você já quer produzir frutos para você mesmo, porque aí já não é Deus, aí é você. Nossa, eu quero fazer isso, mas é para mim, é para satisfazer o seu eu, não é para Deus, né? É verdade. É porque a carne, ela trabalha para o próprio interesse. O Espírito Santo não, ele trabalha para o bem comum, para o reino. E quando ele trabalha, irmãos, não precisa ser você o centro, não. Aleluia. Se você está no Espírito, não precisa de você ser o centro. Aleluia. Porque você não pensa em você. Você pensa no reino. Na hora que o Espírito Santo te escolher, aí você também está no Espírito, você também é sensível, porque você está agindo pelo Espírito, ele está te comandando. Vai lá, Pedro, faz isso, você está no Espírito? Você vai satisfazer, você entende que o Espírito Santo está te mandando fazer algo, então eu vou lá fazer. Não, Pedro, fica quietinho aí, aleluia, que agora é a Sara. Você também fica. E feliz ainda, glorificando o nome do Senhor, aleluia, esperando o momento de Deus agir. Porque o Espírito, ele trabalha pelo bem comum, pela obra num todo. Ele não trabalha para nós, para nossa individualidade. Aleluia, para eu ficar bem na fita. Não. Aleluia. Então, não importa, irmãos, quantas pessoas, às vezes, Deus usa eles até no anonimato. Deus pode nos usar, é visível? Sim, muitas das vezes os irmãos têm dons e Deus vai usar. Mas Deus pode nos usar no anonimato, mas você vai ficar feliz do mesmo jeito, realizado do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque você executou uma obra do Espírito. Aleluia. E ele ficou realizado com você. Aleluia, porque você fez o que ele queria. Aí talvez o outro está até visível mais do que você. Mas se ele estiver na carne, o que vai adiantar? Aleluia, não vai adiantar nada. Ele não fez obra nenhuma. Ele fez uma obra para ele mesmo. Aleluia, mas o outro que nem era visto, fez a obra do Espírito Santo. Olha que lindo isso. Mas alguém quer falar alguma coisa? Amém? Aleluia, vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus.